Primeiro livro de profeta Samuel, capítulo 7. Semana passada nós vimos baseados nesse capítulo, nós falamos sobre a importância dos memoriais para a nossa fé. Muitos cristãos, eles vivem desanimados, desiludidos, sem perspectiva, sem sonhos, porque se esqueceram das promessas, dos livramentos, da providência de Deus ao longo da história. E porque não se lembram de quem Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus promete continuar fazendo pelo seu povo, muitos cristãos então desanimam. E os memoriais, eles servem para nos lembrar, nos recordar daquilo que Deus já fez, e nos dar esperança, de olharmos para frente, para o presente, crendo que aquilo que Deus já fez lá atrás, Ele pode novamente fazer nos nossos dias e no futuro. Hoje a gente vai observar aí outras verdades que esse texto tem a nos transmitir. Vamos ler então 1 Samuel capítulo 7, Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi somente a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate,
e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida, de ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Samuel foi o último juiz, aquele que fez parte daqueles homens que foram chamados de juízes. Samuel foi o último deles, e ele foi escolhido por Deus para livrar Israel de uma opressão muito forte que foi instituída sobre Israel por um povo chamado de filisteu, que era uma pedra no sapato dos israelitas. Mas o que a gente está vendo aqui é que desde o momento em que Samuel foi escolhido por Deus, até o momento em que ele começa a agir, ele teve que esperar um determinado tempo. Ele teve que aguardar um sinal de Deus indicando o que era o momento de agir. Na verdade, Samuel vai esperar 20 anos, 2 décadas. Desde aquele momento em que a arca retornou para Israel, até ele convocar o povo para clamar ao Senhor, diz aí o verso 2, olha aí, passou-se muito tempo. Sucedeu que desde aquele dia em que a arca ficou em Quiriate Jearim, tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. Então passou-se muito tempo. E durante essa espera, durante esses 20 anos, Samuel se concentrou em ir ganhando a confiança do povo. Samuel vai de lugar em lugar, ele vai de localidade em localidade, ensinando a lei de Deus, examinando a situação, auxiliando o povo, aconselhando, julgando. É o que diz o verso 15, olha aí, e o verso 16, julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel, de ano em ano, ele fazia uma volta, e aí diz o texto que ele passava por essas localidades, Betel, Gilgal e Mispa, e ele ia então julgando a Israel em todos esses lugares. Então ele demora, ele teve que esperar muito tempo até que aquele sinal de Deus indicando que era o momento dele agir aparecesse. Então o verso 2 diz que passou-se muito tempo. Mais uma vez, ao longo das Escrituras, nós somos lembrados da verdade, do princípio bíblico de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Samuel, ele foi separado como juiz, mas ele só veio a exercer a função de julgar e de libertar Israel das mãos daquela opressão filisteia 20 anos depois. Então, o tempo de Deus, nos ensinam as Escrituras, nem sempre é o nosso tempo. Os planos de Deus, muitas vezes, na maior parte das vezes, não são semelhantes aos nossos planos. Isaías vai dizer que os pensamentos de Deus não são necessariamente iguais aos nossos pensamentos. E sofre muito quem não entende isso, quem luta contra isso, quem se rebela contra isso, quem não aceita o fato de que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Sofre de ansiedade, sofre de amargura, sofre de raiva, sofre de um monte de coisas. Provérbios 19 vai dizer que muitos são os planos no coração do homem,
mas o que prevalece é o desígnio do Senhor, é a ordem do Senhor. Então você pode ficar se batendo, né, com a vida, degladiando com as circunstâncias, não tem jeito. O que vai prevalecer é, graças a Deus, a vontade dEle. Enquanto você não aceita isso, você sofre. Por isso que, como diz o ditado, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Então Samuel, ele só vai exercer aquele grande livramento muito tempo depois. O texto diz que passou-se muito tempo, chegaram a 20 anos. E o sinal de que o momento de agir havia chegado veio quando Samuel, ali, pelas suas andanças nessas localidades, ele percebeu, ele começou a notar uma mudança social, uma mudança na atitude das pessoas, uma mudança no sentimento das pessoas para com os seus ensinamentos, para com as verdades da palavra de Deus, porque olha o que diz o final do verso 2: então toda a casa de Israel suspirou ao Senhor. O clamor e os suspiros, as orações, as súplicas, elas não se restringiam à elite, a um grupo militante, à classe menos favorecida. Não, o texto diz que toda a casa de Israel clamava ao Senhor. Todo o povo se une para orar, todo o povo se une para pedir a Deus por libertação da opressão dos filisteus. Todo o povo se une para pedir ajuda ao Senhor diante daquele cenário difícil no qual Israel estava vivendo. Há um relato muito parecido e muito interessante narrado lá no livro de Neemias. Lá no capítulo 8 é dito que depois de um longo período de indiferença, Esdras começa a observar que a situação ali à sua volta estava tão mudada que quando ele monta o púlpito para pregar diante do povo, Neemias vai dizer assim: todo Israel juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, e todo o povo ouvia com grande atenção. Então, em vários momentos na Bíblia, nós encontramos o ensinamento de que, para haver mudança, o povo precisa se unir em oração. O povo precisa unir-se debaixo de um mesmo clamor, de uma mesma súplica geral. E como que nós estamos longe disso, não é? Como que nós estamos longe disso? Quando eu observo as igrejas, a nossa igreja, não só as igrejas, mas a nossa igreja, me parece que o quadro que nós vemos não é esse aqui de 1 Samuel 7. O quadro que nós vemos não é aquele lá de Neemias 8, quando Esdras percebe que o povo, todo Israel, se junta como se fosse um só homem na praça. Me parece que o quadro que nós vemos hoje é um quadro muito parecido com o que o próprio Neemias descreve numa outra situação. Neemias diz que quando o povo retorna do cativeiro, eles precisam reconstruir o muro. Primeira coisa para reconstruir a cidade era reconstruir os muros.
para que habitantes de outras localidades tivessem dificuldade se resolvessem invadir aquela cidade. Os muros eram fundamentais para a proteção de uma cidade. E quando Neemias começa a construir o muro, Neemias enfrenta muita oposição. Conhece lá a história? Deveria conhecer. Neemias está começando a reconstruir o muro e ele sofre muita ameaça. E entre os adversários dos judeus existiam ali arábios, amonitas, asdoditas e principalmente 2 homens que ficavam ali, perturbando o povo. 2 homens chamados de Sambalate e Tobias. Então esses eram os adversários. Neemias tinha muitos adversários. Além desses muitos adversários, a construção do muro era uma obra gigantesca, existia muita coisa a ser feita. E aí, diante de todo aquele cenário de oposição, de adversários, de inimigos e de muita coisa para ser feita, Neemias chama o povo e fala algo que entra para a história. Não sei se você conhece essa passagem lá de Neemias 4. Neemias vira para o povo e diz assim: olha, grande e extensa é a obra. E como que nós estamos? Abre lá, porque merece ser visto o que Neemias diz aqui. Neemias 4 diz assim: grande e extensa é a obra. E como que nós estamos? E nós estamos, verso 19, separados no muro, longe uns dos outros. Então eles tinham adversários ameaçando a nação. Eles tinham muitas coisas para serem feitas. E aí Neemias vira para o povo e diz: olha só, nós temos muitos adversários e nós temos muita coisa para fazer. E apesar disso tudo, nós estamos longe uns dos outros. Me parece que o nosso comodismo, as nossas prioridades pessoais, as nossas ideologias políticas e tantas outras coisas mais, têm nos afastado uns dos outros. Grande e extensa é a obra, e nós estamos separados uns dos outros. Enquanto nós não caminharmos juntos, enquanto nós não nos juntarmos, nós seremos vulneráveis, continuaremos sofrendo ataques que não deveriam trazer tantos problemas a nós. Enquanto nós, como povo de Israel, a uma só voz, não clamarmos juntos ao Senhor, pouco poderá ser feito. Toda força é fraca se não for unida. Então, cada um vive a sua vida, né? E a gente não se une, e a gente não se encontra, e a gente não comunga juntos. Por quê? Porque cada um está na sua vida, tomando conta do seu pedacinho ali do muro, na ingenuidade de acreditar que ao construir aquele pedacinho, você está seguro. Aconteceu lá com Israel, e quando Samuel percebe que o coração do povo, os sentimentos do povo, eles estão mudando, Samuel, ele convoca
uma assembleia. E ele desafia o povo a se voltar para o Senhor. Olha o que diz o verso 3. Quando ele percebe que todo o povo clama ao Senhor, falou então Samuel a toda a casa de Israel: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Idolatria era um pecado constante no meio do povo de Israel. Se você recordar um pouco, a família de Jacó carregava deuses estranhos consigo. Está lá em Gênesis 35. Tempos depois, quando os hebreus se tornam escravos no Egito, eles começam a adorar os deuses e deusas dos egípcios. Depois, quando o povo é liberto, durante o êxodo, os israelitas ainda mantêm alguns daqueles ídolos lá da época quando eram cativos no Egito. Durante a peregrinação do deserto, eles ainda levam com eles alguns daqueles deuses. E a idolatria está presente no coração do povo, a ponto de Moisés, antes de entrar ali na terra prometida, no seu discurso de despedida, ele vira para o povo e diz: olha, quando vocês adentrarem a terra, quando vocês tomarem a terra prometida, cuidado com os deuses dessas nações. Moisés sabia, Moisés conhecia a inclinação do coração humano para adorar outros deuses. E apesar de todas essas advertências, quando o povo entra na terra prometida, o povo vai assimilar, vai adorar, vai adotar os deuses das nações que eles tinham destruídos. E Samuel aqui vai citar especificamente os Baalins e os Astarotes. Astarote era a deusa da fertilidade, cuja adoração incluía rituais indescritivelmente sensuais. E os Baalins, lembra lá o deus da tempestade, que era Baal. Em períodos de seca, os israelitas sempre se voltavam para Baal, acreditando que ele mandaria chuvas. E aí Samuel então ordena que esses deuses sejam completamente extirpados, abandonados de Israel. Obedientemente, diz o verso 4, que os israelitas fazem aquilo que lhes fora ordenado. Então eles abandonam os deuses, mas esse abandono era apenas o começo do retorno para o Senhor. O texto diz que os israelitas também deveriam preparar o coração e eles deveriam se consagrar ao Senhor. Então o verso 6 nos diz que o povo vai jejuar, o povo vai confessar os seus pecados. E quando aquele povo se reúne, o ajuntamento israelita, com aquela quantidade gigante de pessoas, os filisteus eles ficam sabendo. E diz o verso 7 que, ao saber daquele ajuntamento israelita, os filisteus se sentem ameaçados. Eles interpretam um ajuntamento religioso como se fosse um ajuntamento militar. E os 5 príncipes filisteus, eles então convocam as suas tropas e se preparam para invadir Israel, porque lutar na terra do inimigo é melhor do que lutar em sua própria terra. Uma vez que eles estão se ajuntando, e provavelmente eles vêm até nós, é melhor lutar lá do que lutar aqui, porque lutar lá a gente preserva as nossas terras, as nossas famílias, os nossos filhos. E quando os filisteus se juntam para ir de encontro a Israel, os israelitas eles ficam
amedrontados. Israel não tem um exército permanente. Israel sequer tem um governante para organizar uma força militar. Sentindo-se desprotegidos, completamente impotentes, eles vão até Samuel, olha aí o verso 8, e diz: não cesses de clamar ao Senhor por nós. Eles pedem a Samuel para que Samuel interceda. E aí diz o texto que quando os filisteus entram no território israelita, o Senhor vai trovejar sobre eles, confundindo-os de tal modo que eles se tornam uma presa fácil para os israelitas. Isso aqui é um relato muito irônico, pelo fato de que o Deus do trovão era Baal. E Yahvé vai trovejar sobre os filisteus que adoravam Baal. Ou seja, aqui deixa-se evidente quem tem realmente poder sobre o trovão. E aí o verso 14 diz que, em decorrência dessa vitória, os israelitas eles vão recuperar cidades que eles tinham perdido para os filisteus anteriormente. E aí, diante daquele momento festivo de vitória, Samuel vira para o povo e diz no verso 12: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas verdades que existem por trás dessa expressão. Até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel ressalta, através dessa expressão, o cuidado de Deus, a providência de Deus. Ao dizer para o povo, até aqui nos ajudou o Senhor, Samuel traz uma palavra de alento, de segurança, de esperança para o coração dos filhos de Israel. Mais do que isso, quando Samuel vira e diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor, Samuel está ligando aquilo que acabara de acontecer com os feitos do Senhor no passado. Ou seja, até aqui pode ser entendido como desde os tempos de Abraão. Quando ele diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor, ele está dizendo, olha, essa recente vitória, ela é apenas mais uma, numa longa história de poderosos feitos redentores de Deus para com o seu povo. O que acabara de acontecer realmente é algo grandioso, realmente era algo digno de louvor. No entanto, não fazia daquelas pessoas que presenciaram aquele grande livramento pessoas melhores ou pessoas mais importantes do que os seus antepassados. Então, quando Samuel diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor, ele está dizendo, olha, Deus mais uma vez abençoou o seu povo, e aqui ele está transmitindo um recado para o povo ao dizer assim, olha, não pense que Deus não fez coisas semelhantes no passado. E quando Samuel diz isso, ele está dando um recado indiretamente para o povo. Que recado é esse? Nós não somos melhores ou mais importantes do que os nossos pais, do que aqueles que vieram antes de nós. Por que é importante isso ser dito? Porque quando nós temos uma vitória, quando nós temos progresso, quando Deus nos abençoa, nós somos tentados a, assim como a mãe de Tiago e João, acreditar que Deus reservou os melhores lugares lá no céu para a gente. Simplesmente porque Ele nos deu uma vitória, uma grande bênção, um grande progresso. Certamente que nós somos especiais para Deus, mas nós não somos os únicos que são especiais. Então é prudente da nossa parte aprender com aqueles que vieram antes de nós. É prudente da nossa parte colocarmos a nossa fé em algo maior, em algo mais seguro do que aquilo que aconteceu na nossa história pessoal.
É prudente da nossa parte nos colocarmos de forma humilde diante de Deus, ao reconhecer que Deus abençoa sim, e abençoa muito, outras igrejas. É prudente da nossa parte reconhecer que Deus Ele usa, e usa de forma extraordinária, outras pessoas, outras gerações, outro povo, outras casas que não as nossas. É prudente da nossa parte lembrarmos e reconhecermos que o reino de Deus, ele é maior, muito maior do que a nossa limitada visão é capaz de enxergar. Então, quando Samuel diz, até aqui nos ajudou o Senhor, ele está dizendo, olha, Deus efetuou uma grande vitória entre nós. Mas essa grande vitória que ele efetuou, ela é apenas mais uma, numa história de muitos feitos do Senhor no passado. É basicamente isso aqui que o capítulo 7 tem a nos ensinar. Eu queria fazer duas aplicações para as nossas vidas e com essas duas aplicações encerrar. A primeira delas, o que salta aos nossos olhos ao observarmos esse texto? Primeiro, um homem de oração ou uma mulher de oração, ela ou ele é mais poderoso ou é mais poderosa do que um grande exército. O exército filisteu era maior, o exército filisteu era muito mais preparado que, a gente não pode nem dizer, o exército de Israel. O exército filisteu tinha armas que o exército israelita não tinha. Mensagens atrás eu lembrei e falei aqui que durante a opressão dos filisteus, eles proibiram os israelitas de terem arados de ferro, para que os arados não fossem transformados em armas. Então as armas que os israelitas tinham eram fraquíssimas, irrisórias, perto das armas do exército filisteu. Então você tem um grande exército, numeroso, com armas muito mais poderosas, diante do fraco e debilitado exército de Israel. Diz o texto que, apesar da enorme desvantagem, os israelitas prevalecem. E prevalecem por qual motivo? Por causa das orações de Samuel. Olha o que diz o verso 10. Os filisteus chegaram para pelejar contra Israel, mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Por que Deus fez isso? Porque, como diz o verso 8, o povo pediu a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Esse é um princípio bíblico, esse é um princípio presente em toda a Escritura. Nós temos diante de nós adversários, problemas, circunstâncias muito maiores que a nossa capacidade de lidar com eles. Mas nós temos uma arma que as circunstâncias, os nossos adversários, os problemas não têm. Uma arma que a maior parte ignora, despreza e por isso sofre. É a oração. A Bíblia diz que com Deus é maioria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não sei se você conhece esse relato bíblico. O rei Jeoás,
ao se referir ao profeta Eliseu, olha isso, o rei vira para o profeta e diz assim: você é carros de Israel e seus cavaleiros. Ele chama o profeta de carros de Israel e seus cavaleiros, por causa da autoridade, do poder que Deus tinha dado àquele homem. Samuel ora, e todo aquele exército filisteu, ele é desbaratado. O fato de que um homem em oração é capaz de desbaratar exércitos, nos lembra, pelo menos a mim, inevitavelmente de um homem chamado John Knox. John Knox, ele é muito conhecido por duas frases, uma dele e outra da rainha da Escócia em relação a ele. A frase dele que o torna conhecido é aquela onde ele ora e pede a Deus dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E a frase da rainha que torna ou leva John Knox também a ser muito conhecido é quando ela diz assim: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de 1000 baionetas de um exército inimigo. Um dos maiores historiadores de todos os tempos, um americano chamado Will Durant, uma vez ele disse assim: poucos foram os homens que tiveram influência tão decisiva sobre as crenças de um povo. Poucos foram os de seu tempo que o igualaram no encorajar a educação, o fanatismo e o autogoverno. Ele, John Knox, e Maria Stuart dividiram a alma da Escócia entre si. Ele era a reforma, ela a renascença. A rainha perdeu. A rainha perdeu. As orações de Samuel levaram o Senhor a desbaratar o exército filisteu. Irmãos, nós sofremos, e muitos dos nossos sofrimentos, eles existem e eles se perpetuam, porque nós não cremos na oração. Nós cantamos hoje aqui: ó, que paz perdemos sempre, ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nós não cremos, somos descrentes, incrédulos, céticos em relação à oração. A vida de oração de muitos crentes é semelhante à dos dinossauros, extinta. Não existe mais. Por isso sofre. E como sofre. Segunda verdade que a gente aprende aqui nesse texto, além desse fato que salta aos olhos de que Samuel, orando ao Senhor, desbaratou um exército, é o privilégio daquele povo de ter como líder um homem piedoso. Que privilégio quando o povo de Deus é guiado por um líder piedoso. Quando lemos o capítulo 7, a gente não pode deixar de apreciar, de observar a fé, a sabedoria, o discernimento que quem escreve o texto atribui a Samuel. Nos anos em que ele liderou e governou Israel, como que esse camarada foi altamente usado por Deus. Ele vai administrar a justiça num contexto pastoral, de forma bondosa. A justiça que ele aplicava em Israel, diz o texto que era acessível a todo cidadão.
O verso 16 deixa claro que o seu papel de juiz fazia com que ele julgasse cada caso perto ali da sua própria localidade, onde os delitos aconteciam. Ou seja, a justiça em Israel na época de Samuel, ela não demorava a acontecer, ela era feita de forma rápida. E só quem sofre uma injustiça sabe como é terrível conviver com a falta de um julgamento, com a falta de um juízo. Os casos eram rapidamente solucionados. Ele não esperava as pessoas, venham aqui em Ramá, onde eu moro. Não, ele ia na localidade, para resolver os problemas ali, para ouvir o problema do povo. Como um pastor, ele ia até as pessoas. Além disso, diz o texto, que Samuel era alguém extremamente humilde. A sua casa ficava, como disse, em Ramá. Ou seja, era um lar no meio de outros lares, não era um palácio afastado do povo. Samuel estava ali no nível de todos, perto do povo. Não era um governo com acordos secretos, com conchavos que beneficiava poucos privilegiados. Todas as pessoas tinham acesso a ele, e quando as pessoas o encontravam, elas não se deparavam com pompa, mas elas se deparavam com um pai, com um conselheiro, com alguém que estava pronto a orar pela pessoa. Depois de muito tempo, pode observar, pode olhar, leia novamente as páginas anteriores das Escrituras. Depois de muito tempo, sem ter líderes piedosos, Deus concede ao povo alguém como Samuel. Privilégio daquela geração, porque outros, muitos outros, milhares de outros vieram antes desses e não tiveram o privilégio que essa geração aqui teve. Outras pessoas, outras gerações tiveram momentos críticos, conturbados, problemáticos, e não tiveram um homem de Deus para lhes dar uma orientação, não tiveram um homem de Deus para apacentar o seu coração. Mas essa geração aqui, num momento crítico da sua história, eles são orientados e guiados pelas orações e pelos conselhos de Samuel. Olha o que diz aí o verso 3, a gente olhando como um todo o capítulo: falou Samuel a toda a casa de Israel. Depois no verso 5, disse mais Samuel. Verso 9, clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Será que a gente consegue perceber o privilégio que essa geração teve? As orientações e as orações de Samuel foram cruciais para que o povo passasse em segurança por aquele momento tão complicado da sua vida. É lamentável e é condenatório. É lamentável e é condenatório quando um povo, quando uma congregação despreza e ignora os instrumentos de Deus para apacentar e cuidar dos seus. A orientação e a oração de homens piedosos deve ser acolhida pelo povo de Deus. Quem dera se nós valorizássemos mais aqueles a quem Deus tem dado a responsabilidade de nos apacentar, de nos instruir, de orar por nós. Se dessemos mais ouvidos àquilo que homens de Deus têm nos dito,
sofreríamos menos. Se dessemos ouvido àquilo que homens de Deus têm nos exortado, os nossos fardos seriam mais leves, as nossas tristezas seriam mais suportáveis. Você vai continuar lendo o texto. Sabe o que acontece no capítulo 8? Logo depois dessa grande vitória, logo depois de Samuel ter orado ao Senhor e Deus ter feito o que fez com o exército filisteu, você sabe o que acontece no capítulo 8? O povo chega para Samuel e diz assim: Samuel, nós queremos ter um rei como as outras nações. Samuel vai todo triste diante de Deus e diz: Senhor, o povo está pedindo um rei, será que eu não presto? Pode ler o capítulo 8. E Deus vira para Samuel e diz assim: Samuel, para com essa crise, não fica com essa culpa, porque o povo não está rejeitando a você, o povo está rejeitando a mim. Ou seja, se o povo não quer, não é problema do líder, quando o líder é fiel a Deus. Agora o povo sofre, porque não ouve as orientações que o líder que Deus instituiu está lhes dando. E vocês podem ver, assim que Deus institui a monarquia, Deus vai dizer assim: vocês querem um rei? Tem certeza que vocês querem um rei? Tudo bem, eu vou lhes dar um rei, mas os seus filhos se tornarão escravos do rei, os seus filhos morrerão no exército do rei, vocês pagarão pesados impostos ao rei. E começa o capítulo 8, Deus vai descrevendo os problemas do povo viver debaixo de uma monarquia e não mais debaixo de uma teocracia. Então, é um privilégio quando nós temos homens piedosos que orientam a nossa geração através de conselhos, de exortações e de orientações e de orações. Eu encerro lembrando, já falei isso aqui acho que algumas vezes na igreja, alguém disse que existem pelo menos 4 tipos de pastores, de líderes. E a pessoa intitulou o primeiro de aqueles que são pastores lobos, pastores corrompidos, na alma, na mente, no coração, corrompidos no entendimento da verdade, corrompidos na relação deles do sagrado e do divino. É gente que atua na religião, mas está muito longe do Evangelho, longe da mensagem do Evangelho, do caráter do Evangelho, dos valores de Cristo. São pastores de si mesmos, homens que se utilizam da fé e do desespero do povo para alcançar os seus próprios objetivos, para implementar não o que a Bíblia diz, mas uma visão particular. Gente que se aproveita da fé e do desespero das pessoas para desenvolver um projeto pessoal de poder, de dinheiro e de muitas vezes de moralidade. Existem muitos por aí. Mas existem também aqui, a pessoa que fez essa leitura, ao observar os líderes da igreja, ele diz: não existem apenas pastores lobos, existe o pastor que é a ovelha. Quem é o pastor que é a ovelha? É a ovelha vestida de pastor. É um cristão sincero, dedicado, capaz, mas nunca deveria ter sido investido da autoridade que acompanha a função pastoral. E isso é
constatado porque percebe-se que a pessoa não tem a vocação. Falta o carisma, falta a autoridade divina, falta o chamado do Espírito Santo, falta o coração, a paixão, a alma de um pastor. Recebeu o título, recebeu o diploma de bacharel, mas não recebeu a unção que vem do céu. Porque a unção do alto não pode ser comprada, manipulada, forjada. Seriam grandes crentes, mas resolveram ser péssimos pastores. Lobo, ovelha, e existem aqueles que são pastores. Gente que foi vocacionada pelo Espírito Santo, gente que ouviu a voz de Deus, e o chamado prevaleceu sobre eles. Eles tinham lá outras opções de vida, até muitas vezes para ganhar mais, mas eles entenderam que eles precisavam carregar o estigma de Cristo. Esses homens, sobre eles, como diz Paulo, pesa sobre mim a preocupação sobre as demais igrejas. Então, quando alguém se enfraquece, eles também ficam fracos. Quando alguém cai em pecado, eles ficam aflitos. Eles jamais seriam realizados fazendo qualquer outra coisa na vida. É gente que experimenta aquela, não sei se você tem isso, mas os pastores, eles têm muito isso. Aquela contradição dos anseios profundos da santidade. Muitas vezes você prega algo que não é verdade ainda na sua vida. Você está lutando com aquilo. Apesar disso, Deus sabe que eles o amam. E talvez por isso Deus os compreenda mais do que eles mesmos. E Deus os ama de um jeito diferente e os usa apesar do que eles são, em detrimento do que eles tentam ser. São pastores. E existem aqueles que são iluminados. Iluminados. São homens que rompem aquela linha que nivela os mortais. É gente que você olha para ele e você percebe claramente que ele tem um quê a mais. É um Samuel. Tem algo diferente. São pessoas realmente diferentes. E essa diferença explica por que eles são tão influentes. Por que movimentos e até instituições se formam ao redor desses homens. É gente que parece que vive num outro mundo. E lá daquele outro mundo, eles conseguem exercer uma influência extraordinária sobre quem está do lado de cá. Impressionante. Gente equacionada na alma, pessoas resolvidas, que vivem naquele patamar que a Bíblia chama de plenitude do Espírito Santo. E essa plenitude não ocorre assim de maneira eventual, mas é algo que vem sendo consolidado ao longo de anos. São homens que eles já sabem o que eles são. Eles não estão mais preocupados em saber o que os outros pensam acerca deles. Eles já sabem o que eles são, na sua relação com o divino.
São homens que, quando a gente está perto deles, a presença deles nos conduz, nos força, nos leva ao silêncio, ao mistério, muitas vezes. Diante desses homens, a gente percebe a tolice de um elogio, a tolice de ficar elogiando. Diante desses homens, a gente cuida das palavras, porque a gente não quer falar besteira. A gente chega até a experimentar um certo constrangimento perto deles, porque parece que eles sabem aquilo que se passa dentro de nós, parece que eles sabem das coisas erradas que a gente faz escondido. A sensação é que Deus conta para esses homens tudo de errado que a gente faz, e mesmo assim, eles nos olham com misericórdia, com amor, com graça, acreditando que um dia a gente vai chegar lá. São poucos, mas existem, e eles estão espalhados por aí. E felizes são aqueles que tropeçam nesses iluminados, que esbarram nesses iluminados, que convivem com esses iluminados, até porque eles não se acham dignos de entrar no nosso caminho. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Felizes daqueles que têm o privilégio de ser guiado nesta vida por um homem de Deus, por um líder piedoso, por alguém que diante dos seus problemas clama a Deus por você. E muitas vezes Deus lhe responde. Vamos orar? Senhor, perdoa-nos quando muitas vezes nós estamos tão separados, longe uns dos outros. Perdoa-nos porque grande e extensa é a obra dentro do Teu reino. E nós estamos permitindo que as nossas ideologias, que o nosso comodismo, que a nossa indiferença nos separe uns dos outros. Faz, ó Deus, com que o Teu Santo Espírito venha entre nós e nos una novamente, para juntos clamarmos ao Senhor pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa igreja. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, porque só Ele é capaz de providenciar algo tão extraordinário assim. Dá-nos, ó Deus, envia-nos, traz para a nossa vida e para o nosso caminho homens piedosos, homens de oração, homens que nos colocam diante do Senhor, através das suas súplicas e das suas orações. Dá-nos, ó Deus, o privilégio de
conviver com pessoas iluminadas pelo Senhor. Pastores que apacentam a nossa alma, que apacentam o nosso coração com os seus conselhos, com as suas orientações, mesmo que muitas dessas nos façam sofrer, nos façam muitas vezes ficar zangados com a orientação que foi dada. Nós assim oramos e nós assim te pedimos, em nome de Jesus.